Capitão Bonfim na área, combate, você que vai fazer prova para Tocantins, Polícia Militar de Tocantins, Bombeiro Militar de Tocantins, sempre cai Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Então é importante você saber o que é direito seu, né? O Estatuto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, é uma prova específica, então tanto para a polícia quanto o bombeiro é um conteúdo único que vai ser utilizado. Professor, então a função de polícia e bombeiro é a mesma coisa? Não são a mesma coisa, mas ambos salvam nossas vidas, né? Temos que preservar os nossos heróis. E você que sonha em ser mais um guerreiro de Tocantins, Tocantins, Brasil, não esqueça do like, hein? Vamos guerrear. O Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Tocantins vai ter todo o respaldo da função. Então a lei do ingresso na corporação, a Polícia Militar, o exercício, qual a função da polícia? Ostensiva e preservação da ordem pública, como eu falei, são missões próximas, mas diferentes. Olha lá, o Corpo de Bombeiros Militar, as atribuições previstas em leis específicas e ações de defesa civil. Os militares, em razão da Constituição, eles terão na ativa militares estaduais de carreira e integrantes da reserva militar quando convocados. Quer dizer, militares da reserva podem ser convocados para missões, né? Ele já recebe a aposentadoria dele, mas é que ele vai receber um extra. Reserva remunerada, quando a recebem proventos do Estado sujeitos à prestação de serviço na ativa, mediante aceitação voluntária após convocação. Ele vai ser chamado, mas caso ele não queira mais, porque ele já pagou a missão dele, não precisa retornar como convocado. Reformados, quando tendo passado por uma situação anterior, que estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço da ativa, mas continuam a receber proventos do Estado. Por saúde, conduta, que também o militar ele pode ser reformado por conduta, né? Caso um surto de loucura, um surto definitivamente que não dê compatibilidade para ele continuar na ativa, mas pagou mais de 1/5 do seu tempo de serviço e, estando em ato de serviço, acontecendo qualquer coisa de natureza, vai ser julgado e verificado se vai ser reformado ou não, tá ok? Então, o serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia. Então, muitos militares podem, pela psiquiatria, serem reformados devido ao trabalho. Os corpos de bombeiros militares também são heróis, mas veem coisas e fazem coisas que ninguém quer fazer. Então, o serviço bombeiro militar consiste no exercício das atividades destinadas a preservar a ordem pública, com substância em ações de tranquilidade e salubridade e paz social do Estado. Missão, tarefa, atividade, remuneração, férias, núpcias, tudo isso vai estar no Estatuto dos Militares, né? Tempo de serviço, quando é que ele pode ser promovido, interstício de promoção de soldado, cabo, sargento, para que ele possa galgar os postos e graduações dentro da força do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Então, a carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. Então, na ativa, ativa do serviço, serviço na ativa, em serviço, em atividade, a atividade militar estadual conferida ao militar no desempenho do cargo, comissão, incumbência ou missão. E o serviço da atividade, né? Então, é a natureza do militar considerado integrante do quadro de organização, a corporação e função do cargo no qual interesse público e a conveniência administrativa recomendem a nomeação do militar do Estado. Então, comandante é o título genérico dado ao militar estadual, correspondente ao de diretor, chefe ou outra denominação que venha a ter aquele que investiu na autoridade. Missão, tarefa e atividade. É o dever advindo de uma ordem específica do comando, direção ou chefia, específico de militares. Se soubesse a importância disso, né? Missão, tarefa e atividade, não tem jeito. A corporação é a denominação dada a esta lei à Polícia Militar do Estado de Tocantins e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Tocantins. Organização Militar, OM, é uma denominação dada à Unidade de Polícia Militar, UPM, Unidade de Bombeiro Militar,
UBM administrativa ou operacional de corporação, incluídas suas subunidades. Sede é todo o território do município no qual se localiza e as instalações administrativas da OM. Serviço ativo, situação do militar capacitado legalmente para o serviço do cargo, comissão, função ou encargo militar. Efetivo serviço é o efetivo desempenho do cargo de comissão e cargo de incumbência, serviço, atividade, função, natureza ou de interesse militar previsto em leis ou em outros dispositivos legais. Comissão. Encargo e incumbência é o exercício das atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza das obrigações, não são catalogadas como posições titulares nos quadros de organizações e distribuições de efetivo da corporação. Função militar é o exercício das atribuições inerentes ao cargo, comissão, encargo e incumbências. E a promoção e nomeação, que nós temos muito esse cara atentos aí, né? Como é que isso é feito. Vamos olhar agora. E você tem que saber isso. Quanto tempo você leva para sair cabo, sair sargento, sair tenente. Então, a designação, a transferência, a movimentação. A transferência é a modalidade de movimentação com ânimos de atividade, né? De uma OM para outra, uma fração destacada ou não, feita por necessidade de serviço. A nomeação é a modalidade de movimentação fora do âmbito da OM, em que a função, comissão, encargo e incumbência a ser ocupado pelo militar nela especificado. Designação é a modalidade de movimentação do militar para realizar curso e estágio ou exercer função específica no âmbito da OM. Almanaque, documento que contém a escala hierárquica constituída por militares da ativa de um determinado posto, graduação de quadros, posicionando em ordem decrescente a antiguidade numerados e até o limite de vagas estabelecidas por lei de fixação do efetivo. Isso é muito importante na hora de tirar a escala de serviço. O mais antigo sempre abraça e o mais moderno nunca faz nada. Não, ao contrário, né? A antiguidade é posto. Então é importante. O excedente, situação especial transitória que automaticamente passa ao militar da ativa quando o mais moderno da respectiva escala hierárquica ultrapassa o efetivo do seu quadro, em virtude da promoção ou do militar mais antigo, que ressarcimento da pretensão e ainda outro previsto em lei. Licenciamento, pedido de exoneração das praças, né? Que irão sair da força. Trânsito é o período de afastamento temporário de serviço concedido ao militar cuja movimentação implique obrigatoriamente mudança do município. Destina-se aos preparativos decorrentes da mudança. As condições de ingresso dos militares, né? Então, mulherada, 1,60, mas tem até aquele saltinho ali, as mulheres guerreiras, né? Audazes. Homem, 1,63, até 30 anos e mínimo 18 anos, porque o serviço é armado. O bombeiro militar trabalha armado? Sim, só que o serviço dele vai ser mais desarmado. Não é o mesmo serviço, mas tem a proteção do aquartelamento. Ele é militar. Em caso de guerra, bombeiro e polícia militar é convocado para as fileiras do exército, vão lutar como leões e segue as missões. Por isso é um serviço auxiliar às Forças Armadas e de suma importância. A hierarquia vai ser muito estudada, então as condições, desde o momento da inscrição, tem essa diferença. Você tem que saber dos seus direitos e dos seus defeitos. Falando em hierarquia, existem dois pilares nas Forças Armadas e Auxiliares: hierarquia e disciplina. Você entendendo isso, você vai ter sucesso na carreira militar. Muito importante. Hierarquia e disciplina. Eu falo, você escuta. Se eu te der permissão para falar, você fala. Mas nunca atravesse o seu comandante. Hoje ninguém faz isso, né? Ah, mas eu não sou militar. Tá, mas é falta de educação também, né? Falou, escutou. Falou, escutou. Não debata. Até porque você precisa de entendimento. E às vezes as partes não se entendem. Aí vai a juízo e prisão. Porque vai se bater? Vai se agredir? Não. Sua opinião não pode concordar com a do outro alguém. Não necessariamente. Mas você precisa ter o quê? O respeito. E isso as Forças Armadas priorizam, hierarquia e disciplina. Se você não respeita a pessoa, respeita hierarquia. E isso é o pilar da base militar. O comandante falou, está falado. Nós temos dois círculos hierárquicos bem definidos, oficiais e
praças. Posto e graduação. Posto é para oficiais, desde aspirante, que é um praça especial, mas é um praça especial em período probatório, que vai a tenente, segundo tenente, após 6 meses. Sargento, cabo, soldado, subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, todos são praças. De aspirante, que está exatamente naquela fase transitória, a oficiais comandantes, oficiais generais, pós-graduações. Os oficiais superiores, de major em diante. Isso vai cair, viu, herói? Não esqueça de fazer aquele resumo elegante para você estar gigante do bizu. Resumo sempre cai. Então, o que é mais importante? Penalidades, né? Que é a hierarquia e disciplina. Você fez uma transgressão, vai ser cobrado, vai ser instruído. Na época de escola militar eu fazia muito isso, resumo, né? Aí resumia, eu lia primeiro, aí o que eu entendia eu fazia um resumo. Depois pegava o estatuto, lia em voz alta, blá 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 blá, que era importante, né? Depois só lia o meu resumo. Então as anotações é muito conteúdo sim, mas você olha, sabendo os seus direitos, ajuda muito a sobrevivência no quartel. Não que você vai usar isso contra, não, mas você pode ir até ali, por quê? Vale o que está escrito na área militar. Fora desse âmbito, nem sempre é assim, né? Então o militar ele preserva, por isso a importância. Ser militar é para qualquer um? Não, tem que nascer para isso. Você que sonha, lute. Então a função do militar estadual, né, o cargo militar, né? Então a relação do artigo definido por lei, cada um com as suas obrigações respectivamente ocupadas, considerar vago o cargo ocupado por meio de militar extraviado ou desertor, função militar exercício das obrigações inerentes ao cargo, a contar da nomeação, o oficial do último posto de corporação tenha ocupado o cargo, né? Ele vai cumprir as obrigações, generalidades no quadro de organização, obrigações militares, né? Como eu falei, ser militar não é para qualquer um, né? Então, as obrigações, as manifestações essenciais ao valor, qualidades bonitas, né? O civismo, a fé na missão, na corporação, o espírito de corpo, o amor à profissão, aprimoramento técnico profissional, como eu disse, ser militar não é para qualquer um, né? Muita gente está pelo dinheiro, então desiste, vai ser outra coisa, trabalhar no banco, trabalhar com dinheiro no banco. Então o sentimento de servir a comunidade, traduzindo, né, a relação da tropa para a vida, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, né? O dever militar não para somente no quartel. E a ética, né? O sentimento do dever denotado ao militar, decoro que compõe a classe, amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade, exercer com autoridade eficiência e probidade em funções que lhe couberem em decorrência do cargo incumbido também no senso de responsabilidade, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos e instruções às ordens das autoridades competentes, ser justo e imparcial, zelar pelo preparo moral, praticar a camaradagem, desenvolver permanentemente espírito de cooperação, ser discreto em suas atitudes e maneiras, atacar as ordens de autoridades civis, acatar, cumprir os deveres de cidadão, proceder de maneira ilibada na vida pública e particular, né? Atividades comerciais, em atividades políticas, né? Então, quer dizer, não pode se abster ao militar. Então, ficar atividades político-partidárias, salvo candidato ao cargo eletivo, que aí ele vai pedir um licenciamento especial. Discutir ou provocar questões públicas pela imprensa a respeito de assuntos políticos vai ser penalizado. No exercício de cargo e função de natureza civil, zelar pelo bom nome da corporação, cumprir o dever do cidadão, preservar a natureza no meio ambiente, exercer funções importantes, né, de integridade e equilíbrio, não pleitear para si devidamente o cargo, a função ou benefício de outro militar. É importante saber os direitos e deveres, porque na prática o militar ele segue. Isso vem desde da época dos romanos, por isso eu tenho meu general salve ele 7 vezes. Então você vai mudar uma coisa de mais de 1000 anos,
não tem como. Então é assim que segue, né? E levando a risca a ponto, fuzilamento. Então, quer dizer, o militar ele não pode mentir, o militar ele não pode transgredir o regulamento e principalmente desertar. Faz parte da missão. Esse militar é para pouco. Só que não chama de estado de guerra, porque não existe essa falta de lealdade. O militar ele é leal. Então segue exatamente o estatuto e o que ele aprendeu em direitos e deveres, porque aí entra as transgressões. Isso é o que mais cai em prova. As transgressões são muito importantes porque o militar sabe que a pena existe, né? Então o militar vai seguir. Pois aqui no fora no Brasil, fora a área militar, isso não, vou ser preso, tanto faz. Então, quer dizer, não se preocupa com isso. Então, ser preso mancha a carreira do militar. Então, ele não vai receber uma promoção, as punições vão atrapalhar na sua aposentadoria. Então, ele vai cumprir o prazo, mas são punições diferentes. Como eu disse, né? Mentir é um crime militar. E o que mais temos são mentirosos, principalmente, infelizmente, no nosso país. Então, segue o regulamento. Então, a advertência pode ser verbal, que aí parou por ali. O militar avisa, ó, não faça mais isso. E a advertência verbal é na frente da tropa, quer dizer, já foi penalizado e já passou vergonha. Se perpetuar, vai ser detido. Aí vem a FTDS, que é uma ficha de apuração e transição disciplinar, que o militar recebe para poder se justificar. E o capitão vai ser analisado. Se aquele efetual problema acontecer, vai para a sindicância. Vai ser nomeado um sindicante para poder fazer a sindicância e seguir o protocolo. Tenho certeza absoluta que você vai adorar pertencer à corporação da Polícia Militar de Tocantins e do Corpo Militar de Tocantins. São corporações idôneas e, sem falar o valor, né, e o prestígio. É um herói. Aqui preparamos heróis. Você vai ser herói. Verá. Viva nosso general. Quem tem ele, tem tudo.